Olá pessoal, deixo já aqui as minhas saudações, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa videoaula. Aqui quem fala é o professor Tiago, do Instituto de Educação Especial Básica do Maranhão, o IESBEM, e nós estamos na nossa terceira aula falando sobre referências bibliográficas. Na primeira aula nós tratamos sobre metodologia científica brevemente. Na segunda aula nós tratamos sobre a questão das citações, os tipos de citação, e agora nessa terceira aula nós iremos tratar sobre as referências bibliográficas, como eu faço a referência do meu artigo, que será o meu trabalho de conclusão de curso. Bem, a nossa base para referências bibliográficas, atentem para cá, para a setinha, é a norma brasileira 6023 de 2018. É uma norma atual que trata sobre a utilização das referências bibliográficas. Então você estará analisando comigo nesse momento como nós podemos fazer as referências bibliográficas. Nós aprendemos a citar os autores, pegar as obras, pegar os trechos das obras que me interessam, que conversa, que pauta com aquilo que eu estou trabalhando no meu artigo, tem uma teoria, a opinião do autor é muito importante, eu citei, coloquei da maneira correta, mas não é só isso. Para que esteja tudo ok, eu tenho que fazer a referência de toda a obra lá nas referências bibliográficas do meu trabalho, tá bom? Então nós iremos agora aprender um pouco mais sobre isso, de maneira breve, de maneira didática. Novamente eu estou aqui sem aparecer na tela do lado, para que eu não possa estar também tirando a atenção de vocês aqui das normas. Nós temos que tomar muito cuidado. São muitas normas, são muitos detalhes, mas nós tentaremos fazer com que isso fique fácil. Se houver qualquer dúvida, você pode, inclusive, baixar aqui a norma no Google. É bem facinho, você só coloca a NBR 6023/2018 que você vai conseguir baixar esta norma em PDF e você vai ter todos os outros exemplos. Aqui nós trataremos os que nós mais utilizamos para fazer os nossos artigos, tá bom? Na norma, nós temos vários exemplos de citações que nós fazemos. A monografia como um todo. Monografia não é somente um trabalho de conclusão de curso. Por exemplo, uma dissertação, a monografia de uma graduação, a dissertação ou a tese de doutorado. Todos eles são exemplos de monografia. Mas além disso, um livro é uma monografia, ou um folheto, um manual, um guia de catálogo, uma enciclopédia, um dicionário, entre outros. Trabalhos acadêmicos como tese, dissertações, trabalho de conclusão de curso, entre outros. Para fazer a referenciação desses trabalhos, de uma monografia, ou seja, de algo que foi escrito, nós temos alguns elementos que a ABNT coloca. Ela coloca os elementos que são essenciais para livro, folheto, são o autor, lembra? Título, subtítulo se houver, edição se houver, local, editora e data da publicação, ou seja, o ano. É nessa ordem aqui, viu? Você coloca autor, depois o título, o subtítulo, a edição se houver, o local, a editora, a data e a publicação. Quando necessário, você pode acrescentar os elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Tudo isso está bem especificado, bem mastigado aqui na ABNT, nesse documento de 2018, na página de número 6, tá ok? Vamos lá. Elementos essenciais, elementos que você pode colocar, que a citação vai estar, que a referenciação vai estar correta. Coloca o autor, coloca o título da obra, o subtítulo se houver, a edição, se houver, o local tem que ter, editora tem que ter, data de publicação, certo? Vamos lá para um exemplo. Bom, nós temos aqui o exemplo do livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia e Saberes Necessários à Prática Educativa. Esse é um livro bem conhecido,
dos alunos da área da educação e até mesmo de outras áreas de outras ciências, visto que Paulo Freire é um autor bastante procurado, lido, né? Mas como eu posso referenciar esse livro de Paulo Freire? Como eu poderia fazer essa referência? Com os conhecimentos que você já tem, você poderia referenciar? Vamos lá. O que nós temos que entender conforme a regra anterior? Nós temos que identificar o autor, o título da obra, o subtítulo, a edição, o local, a editora, a data de publicação. Então vamos lá. Quem é o autor? É Paulo Freire. Então já tem o autor, então já posso colocar. Lembrando que lá na citação eu coloquei Freire 2011, que é o ano. Lembra na aula de citação que eu coloquei Paulo Freire? Então o que eu vou colocar primeiro é Freire. Tudo em caixa alta, vírgula, e depois eu poderia colocar ou Paulo ou somente o P. Vou já explicar essa questão toda. Vamos para o título. Pedagogia da Autonomia é o título. 2 pontos. Saberes necessários à prática educativa. Esse é o título e o subtítulo. A editora aqui, é a Paz e Terra. E eu coloquei as outras informações necessárias, Eu tenho a edição, ok? E eu tenho ainda o local, que é São Paulo. E o ano, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Então eu tenho algumas informações aqui, Edição, local, editora, ano, o nome do autor, o título da obra. E também tem a editora aqui, tá? Normalmente a gente olha a ficha catalográfica do livro para ter essas informações, tá bom? Então como é que a gente pode referenciar esse livro? Vamos para um outro exemplo e a gente volta para cá e faz a referência. Vamos ver um exemplo aqui, Exemplos com elementos essenciais. Olha o nome do autor, Heloísa Luque. Mas quem eu coloco primeiro? O último nome dela, Tudo em caixa alta, viu? Caixa alta. Eu coloco a vírgula e coloco o Heloísa. Eu poderia colocar somente o L, o H, ponto. Eu uso assim, porque nem sempre você tem o nome da autora por completo. Porque se você colocar na sua referência, uma referência com o nome da autora completo, todas têm que ir com o nome completo. E nem sempre você consegue achar o nome do autor completo. Então, normalmente eu coloco o último nome e as iniciais somente, tá? Peguei o nome da autora. Aí aqui eu coloco, Liderança em Gestão Escolar. É o título da obra dela. Vai que em negrito. Isso aqui vai em negrito, tá? Você coloca em negrito. Ponto, a edição, se houver. Coloquei aqui, ponto, ED minúsculo, ponto, ok? Aí eu vou colocar o que? O local. Aqui o local é Petrópolis. Coloco 2 pontos, a editora. A editora do livro dela é Vozes, vírgula, o ano. Pronto, a referência está prontíssima. Tá ok? Está pronto. Mas eu poderia colocar os elementos que são complementares. Não estaria errado se estivesse somente dessa forma. Mas eu poderia colocar os elementos complementares. Como é que eu faria? Faz a citação do mesmo jeito. Nome, último nome, nome da autora, o nome do livro, a edição, o local, a editora, o ano. Aí eu poderia colocar o número de páginas do livro, no caso, a metragem dele, 18 centímetros, e os outros elementos, caderno de gestão, tudo isso tem na ficha catalográfica do livro. Você pode colocar se quiser, bibliografia. Se você deixar somente assim, está correto. Entendeu? Normalmente eu deixo somente assim. Agora vamos lá para o nosso exemplo de Paulo Freire. Vamos tentar fazer essa referência agora. Se você pode agora pegar o seu papel, uma caneta e tentar pausar no vídeo e fazer com esse conhecimento que nós passamos anteriormente. Você pode fazer isso. Mas se você preferir, nós vamos fazer juntos agora, tá bom? Vou só colocar aqui no Word para nós fazermos essa citação juntos. Bom, vamos lá. Olha aqui a capa do livro. Primeiro eu tenho que colocar o autor. O nome do autor é, como nós vimos lá, Paulo
Freire. Como nós vimos, eu não vou colocar Paulo Freire. Eu vou colocar o que, ó? Freire em caixa alta, vírgula, o P, ponto. Eu não vou colocar Paulo. E agora eu vou colocar o título da obra. Pedagogia da autonomia. Pronto, coloquei o nome da obra. 2 pontos. Ele tem um subtítulo. Qual é o subtítulo da obra? Vamos lá. Saberes necessários à prática educativa. Vou colocar após o ponto e vírgula tudo em minúsculo. Saberes necessários à prática educativa. Ponto. Olha aqui, ó. Quem vai em negrito aqui é somente o título da obra. Tá bom? Vou colocar aqui em negrito. Coloquei em negrito. Agora eu volto para cá e vou colocar a edição. ED. Ponto. Quando eu der o Enter, normalmente, às vezes, o seu computador pode corrigir e colocar aqui o E maiúsculo. Você tira e coloca ele minúsculo. Qual é a edição do livro? A edição é a de número 43. Vamos lá. Coloquei 43, vou colocar um ponto novamente, vou dar um espaço. Agora o que eu preciso colocar? Vamos aqui no exemplo, ó. Eu preciso colocar agora o local, a editora e o ano. Vamos lá para o exemplo. Local, editora e ano. Qual é o local? É São Paulo. São Paulo. Local, editora e ano. Eu separo o local, veja, não é por ponto, não é por vírgula. O local para a editora eu separo por 2 pontos. Vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Editora, Paz e Terra. Ok? Coloquei a editora Paz e Terra, eu coloco a vírgula e vou colocar o ano, que é 2011. Pronto, coloquei o ano da publicação e eu acabei de fazer a minha publicação, a minha referenciação da obra de Paulo Freire, viu? Não é tão difícil, é só pegar a norma e você seguir. Você vai seguindo passo a passo e você vai fazendo. Agora aqui, lembre-se daquilo que nós falamos. Ó, o nosso texto, ele fica com espaçamento de 1,5. Para referências bibliográficas, o espaçamento não é 1,5, tá? Você vai selecionar aqui, ó, a parte das referências e você vai colocar o espaçamento simples, 1. Entendeu? Espaçamento simples. De uma referência para outra, você vai dar um espaço e vai começar aqui, ó, a outra referência. Vamos supor aqui. Depois nós vamos fazer a outra referência e vamos colocar aqui. O que vocês têm que tomar ciência é o seguinte, ó. Para referências bibliográficas, nós fazemos a seguinte organização. Ela é organizada de ordem alfabética, mas também por ordem cronológica. Por exemplo, se eu tenho várias obras de Paulo Freire aqui, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, eu colocaria a Pedagogia do Oprimido primeiro, porque a Pedagogia do Oprimido ela é mais antiga do que essa obra que eu tenho de Pedagogia da Autonomia. Então, é do mais antigo para o mais atual, se for do mesmo autor. E autores diferentes eu coloco essa referenciação bibliográfica com a ordem alfabética. Se eu tivesse um autor aqui com o nome com a inicial A, Araújo, vamos lá. Eu colocaria aqui Araújo. Aí vamos supor que o nome dele é Araújo Tavares. T, Araújo Tavares. A obra dele é, vamos lá, Educação Inclusiva. Pronto. É fictício, tá? Estamos colocando de maneira fictícia. Educação Inclusiva. Aí eu venho aqui, ó, já coloco a obra dele em negrito. Araújo Tavares, Educação Inclusiva. Aí eu colocaria a edição. Não tem edição. Vamos supor assim, não tem edição. É a primeira edição, não tem essa questão de edição. Eu vou colocar o local. Vamos ver que o local é São Luís. Coloquei o local. Eu colocaria no caso a editora. Vamos dizer que a editora é a Ed Uema.
Coloquei a editora e vou colocar o ano. Vamos supor que o ano é 2018. Pronto. Viu? Acabei de fazer essa pequena referenciação bibliográfica. Se tivesse edição, eu ia colocar aqui ed. Viu como aumentou aqui, ó? A letra ficou maiúscula, eu volto e coloco minúscula. Eu poderia colocar qualquer outra edição. Vamos supor que é a terceira edição. Aí eu coloco aqui a terceira edição. Tá vendo? Esse é o exemplo. Mas viu, ó, o espaçamento ele é simples, tá? Espaçamento simples. A ordenança aqui seria da questão da referenciação, sendo como uma ordenança de ordem alfabética. Se tivesse outra obra de Paulo Freire, você colocaria por ordem também cronológica, do mais antigo para o mais atual. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, onde nós paramos, tá bom? Vamos aqui rápido para outra apresentação. Vamos lá. Isso, vamos aqui, ó. Agora nós iremos para um outro exemplo que nós utilizamos muito, que são os elementos essenciais de trabalhos acadêmicos. Quais são? No caso, as teses, as dissertações, as monografias. A gente usa muito, às vezes tem relatórios de pesquisa, são trabalhos que são trabalhos acadêmicos. Os elementos essenciais são o autor, o título, o subtítulo se houver, o ano de depósito, tipo de trabalho. Ó, já tem outras coisas que são necessárias. Se for um trabalho acadêmico, eu tenho que colocar o ano de depósito, o título, o tipo do trabalho, se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, outro. Eu coloco o grau, ou seja, em que a pessoa está se formando, ó, especialização, doutorado, entre outros. E eu coloco o curso entre parênteses. Que curso é esse? Aí depois eu vou colocar a vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares, a referência para melhor identificar o documento. Isso aqui está lá na norma da ABNT, na página 6. Vamos lá. Para o primeiro exemplo aqui, para nós vermos. O nome do autor é André Andrade de Aguiar. Vou pegar o último nome dele, vou colocar aqui em caixa alta, Aguiar, e vou colocar o nome normalmente aqui. Se você fosse colocar somente as iniciais, você colocaria Aguiar, A. e o de ponto, ok? Aí eu vou colocar aqui o título da obra. Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob o uso crônico de penicilina e benzatina. Esse é um exemplo que está na página 6, viu? Do documento da ABNT de 2018. Isso aqui, que é o título da obra dele, vai tudo em negrito. Aí eu vou colocar o ano, vou colocar o tipo, que é tese, no caso dele, e o doutorado que ele está fazendo, entre parênteses, o doutorado em cardiologia. Ele está fazendo doutorado aonde? Na faculdade, ele fez doutorado aonde? Na Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Colocou o local e coloca o ano da defesa, tá bom? Se for necessário, você vai colocar, por exemplo, eu pesquisei isso aqui na internet, então eu vou colocar, depois de tudo isso aqui eu coloco, ó, disponível em. Aí você pega o link lá do site e coloca aqui, ponto, dá um espaço e coloca acesso em, e você vai colocar a data. O dia, o mês você vai colocar as 3 iniciais, coloca um pontinho e no caso o ano que você pesquisou. Não é o ano da obra do autor, é o ano que você pesquisou, a data, o dia que você encontrou isso aqui na internet, tá bom? Esse é um exemplo de trabalho acadêmico. Vamos para outro exemplo. Agora o exemplo de parte de monografia. O que é parte de monografia? Por exemplo, eu estou estudando um livro. E nesse livro existem vários capítulos e cada capítulo tem um autor diferente. O livro tem um organizador e ele tem vários autores diferentes em cada capítulo. Mas eu só achei interessante o capítulo 2 desse livro. Como é que eu faço para citar somente o capítulo 2 que tem um autor diferente? Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Parte de monografia. Vou colocar o nome do autor, o último nome, romano, aí tem Giovanni. Eu poderia colocar só G.
Olha o nome do livro, o nome do capítulo ou o nome do artigo que ele escreveu dentro desse livro. Imagens da Juventude na Era Moderna. Quem escreveu, eu citei Imagens da Juventude na Era Moderna, tá bom? Foi o que eu citei. Então eu tenho que colocar a obra de Romano Giovanni. Tá ok? Mas esse livro está dentro. Aí eu coloco aqui, ó. IN, dois pontos. Em quem? Quem é o autor aqui, ó? Levi G. Ponto. Ponto e vírgula para separar. Smith, vírgula, ponto, J. Ponto. E eu vou colocar entre parênteses org. Eles são os organizadores de qual livro? História dos Jovens 2. É isso aqui que vai em negrito, tá bom? Não é a obra que eu citei de Romano. Que vai em negrito é a obra em que o artigo dele está inserido. Ou seja, História dos Jovens e Adultos, dos Jovens 2. Aí depois do ponto e vírgula eu não coloco em negrito. Aí vai, ó. Época, que é o subtítulo do livro, contemporânea. Ponto. O local e a editora, Companhia das Letras. O ano. E aí eu tenho que colocar aqui, ó, a página em que o capítulo que eu peguei está inserido. Ele está inserido entre a página 7 e a página 16. Esse exemplo está aqui, ó, na ABNT 2018, página 8. Outro exemplo bem interessante que nós utilizamos muito são os exemplos de publicação periódica de revistas. Então você pode pesquisar no Google Acadêmico, dependendo da pesquisa que você for fazer. Se é na área de Libras, se é na área de educação especial, se é na área de educação inclusiva, você coloca lá o título da sua pesquisa que você quer pesquisar e o Google Acadêmico vai te dar vários livros e vários artigos sobre essa questão. E você vai lá, vai analisar, vai baixar, vai ler e pode utilizar como referencial bibliográfico. Como é que eu faço para referenciar esta obra da internet? Olha aqui, ó. Olha o exemplo. Tavares Raul é o nome do... Raul Tavares é o nome do autor. Pego o Tavares, eu coloco em caixa alta, direitinho, o último nome dele, coloco Raul, ou coloco só o R ponto. Coloco o título da obra, O Combate Naval do Monte Santiago. Esse exemplo está na página 14 da norma da ABNT. O título do artigo não vai em negrito. Quem vai em negrito é a revista, é o periódico. Olha o nome da revista. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Eu vou colocar o que aqui, ó? O local em que ela foi, esse artigo foi, o local da revista, o local em que foi realizado a publicação desse artigo, Rio de Janeiro. Aí eu vou colocar as informações que a revista traz. Toda revista, quando publica um artigo, ela traz essas informações aqui, ó. Ela vai trazer o volume, ela vai trazer o título, vai trazer a página, ela vai trazer o número. Você só vai copiar aquilo que a revista coloca, tá bom? E o mais interessante, que não pode faltar, a página em que o artigo está inserido nesse periódico. Normalmente a revista lança um periódico inteiro com vários artigos inseridos. Aí, por exemplo, o artigo de Raul ou de Tavares está entre a página 168 e a página 203. Aí eu coloco a vírgula e, no caso, o ano. Tá ok? Então, esse é o exemplo básico para revistas periódicas. Agora eu vou fazer um outro exemplozinho com vocês aqui, fazer a prática. Vamos lá para o Word. Ó, aqui nós vamos colocar a obra de um periódico. Eu já selecionei aqui a obra de um periódico. Olha o nome da obra. Desafios na inclusão dos surdos e o intérprete de Libras. Essa é a obra. Quem é o autor ou autora? É a Fabiana Barros de Oliveira. É o nome da autora. Aqui eu tenho algumas informações. Cadê o restante das informações? Cadê o ano? Cadê o volume? Cadê onde estão inseridas as páginas? Eu vou descer aqui, ó, e vou procurar. Dependendo da revista, as informações ficam logo aqui, nome da revista, mas depende muito do periódico, tá bom? Então aqui eu vou, ó, para baixo, vou analisar e vou ver aqui, ó, o nome da revista é Diálogos e Saberes. Ela é de Mandaguari. O volume é 8, número 1, a página é 93 a 108 e o ano é 2012. Então eu vou fazer essa referência. O que você acha que nós temos que fazer aqui para ver a referência da forma como ela está naquela outra
naquele exemplo que nós colocamos. Nós temos que pegar, primeiramente, no caso aqui, ó, o autor, e eu vou citar o que? Oliveira primeiro. Oliveira em que? Oliveira tem que estar em caixa alta. Você coloca Oliveira em caixa alta, ok? Pegamos também o título da obra. Lembramos que esse título da obra ele não vai em negrito, como nos outros exemplos, tá? Porque esse exemplo é um exemplo de periódico. Ele não vai em negrito. E eu vou pegar os elementos complementares. Só que eu peguei esse artigo da internet. Eu tenho que colocar o link, mas eu vou já ensinar vocês a pegarem o link quando o link não está no artigo. Alguns artigos vêm com o link. Por exemplo, quando você pesquisa, você sabe o link, você já pega o link. Mas alguém te passou esse artigo que é muito bom, então você vai ter que identificar aonde é que está esse link. Mas vamos fazer aqui a referenciação. Vamos lá, é Oliveira, então ele vai vir aqui para baixo, ó. Abaixo de Freire. Vou colocar aqui Oliveira. Vamos ver o nome novamente. FB. Fabiana.b. Vou colocar o título. Desafios na inclusão dos surdos e o intérprete de Libras. Vamos lá. Desafios na inclusão de surdos e o intérprete de Libras. E o intérprete de Libras. Ponto. Vou colocar o nome da revista. Qual é o nome da revista? Vou aqui embaixo, ó. Vou pegar tudo isso que está aqui. Ok? Dou um Ctrl V. Vou aqui, ó, e coloco fazer correspondência com a formatação de destino. Viu? Diálogos e saberes está em negrito. Tá bom? É o nome da minha revista. Manda agora aí. Ok. Está tudo ok. Mas está faltando uma coisa, ó. Ele foi pego da internet. Então tem que colocar disponível em 2 pontos. Dou um espaço, coloco um ponto aqui e vou dizer a data. Vamos lá. Acesso em 2 pontos. E você vai colocar uma data. Vamos supor aqui uma data qualquer. Vamos lá. Dia 2 de fevereiro de 2020. Vamos lá. Uma data qualquer. O dia que você pesquisou, que você achou, você coloca. Agora vamos ver o seguinte. Eu não sei onde é que está esse artigo na internet. Então eu vou pegar o título dele, ó. Dá um Ctrl C aí. Vai no seu navegador da internet e você vai colocar o título da obra aqui, ó, e vai pesquisar. Vai aparecer vários títulos aqui. Apareceu esse aqui, vamos ver se é esse. Você vai esperar abrir e vai ver se é esse. Ver se é o autor, ver se é a revista, ver se tem as mesmas informações. Viu, ó? Apareceu aqui, ó, Fabiana de Oliveira. Apareceu direitinho, ó. Revista Diálogos e Saberes. E o link para baixar ele em PDF. Então, o que eu faço? Ctrl C aqui no link, ó. Volto para cá. Ctrl V no meu link. Se eu der um espaço, vai aparecer o hiperlink. Que é isso aqui, ó. Eu vou tirar. Como é que eu tiro o hiperlink? Botão direito do mouse em cima do hiperlink, ó. E você coloca remover hiperlink. Tá? É assim que tem que se fazer. Viu? E outra coisa interessante que eu não falei, desculpa. Aqui, ó, nas minhas referências bibliográficas, eu não uso o modo justificado, tá bom? As referências bibliográficas, o modo que eu vou utilizar somente aqui é alinhado à esquerda, tá bom? No texto todo, a única coisa que é alinhada à esquerda são as referências bibliográficas. Vamos voltar lá para o nosso exemplo da aula. Nós paramos em publicação periódica.
Vamos lá. Vamos voltar. Publicação periódica. Passando aqui pelas aulas anteriores, pelos conteúdos que vocês já viram. Então vamos lá. Parte monografia, publicação periódica, artigo ou matéria de jornal. Vamos lá. Vamos pegar aqui o marcador. Bom, tem o nome do autor, que é Veríssimo. O autor desse artigo, dessa publicação do jornal. LF, que são as iniciais. Um gosto pela ironia é o nome da matéria. Tá bom? Quem é o jornal? É o jornal Zero Hora. Da onde? De Porto Alegre. Qual ano da publicação? Aqui o ano, número, página, a data, ó, 12 de agosto de 2010 e o disponível em, onde foi que eu procurei, e a data. Tá vendo aqui, ó, a data que eu encontrei, que eu busquei essa matéria. Esse exemplo está na página 15 do exemplo da ABNT, aqui na publicação da ABNT, na norma de 2018. Outro exemplo que a gente utiliza muito são artigos de eventos, tá bom? O que eu coloco, o que eu preciso colocar num artigo de evento? Vamos lá, esse aqui também é um pouquinho mais complicado. Veja aqui que os autores são ó, Zubin, Casanova, Baldini, Rangel, Angerami, Rodrigues, Pressoto. Esse é o nome dos autores. São quantos autores? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 autores. Quando eu for citar lá no meu texto, eu vou citar os 7 autores? Não, eu vou citar quem? Zubin et al. E vou pegar o ano. Cadê o ano aqui? 2010. Zubin et al. 2010. Se eu for de citação direta longa ou direta curta, eu coloco a data. Se não for, eu só coloco Zubin et al. 2010, tá bom? Vamos lá. Só que aqui nas referências eu coloco todos os autores, tá bom? Não venha me colocar et al. Aqui não, Zubin et al., que vai estar errado. Você tem que colocar Zubin e todos os outros autores. Por quê? Porque Zubin não escreveu sozinho. A questão de aparecer lá no texto somente Zubin é uma questão um tanto que estética, ou mesmo de organização, para não ficar todos aqueles autores no mesmo naquele parágrafo do texto. Mas aqui não, aqui você tem que dar crédito a todos os autores. Você vai colocar o título da obra, Vigilância Epidemiológica da Leishmaniose Visceral Americana. Esse é o título da obra. Aonde? Tem que colocar o dentro de. Aí é o nome do evento, ó. Reunião, tudo em caixa alta. O nome do evento ou da congresso, qualquer coisa assim do tipo. Reunião de pesquisa aplicada em doença de Chagas. Você vai colocar aqui, ó, o número do evento. Por exemplo, quando tem um evento aqui, 5º Encontro de Educadores. Aí eles colocam em algarismo romano. Ou então, Encontro de História da Educação Maranhense. 10º Encontro de História da Educação Maranhense. Você não vai colocar em algarismo romano aqui. Você vai colocar aqui, ó, o número arábico, ok? Aí aqui tem reunião de pesquisa aplicada. Por que eu tenho 2 pontos aqui, ó? Porque é mais de um evento. Normalmente você tem um congresso e no mesmo congresso você tem um seminário. Congresso de pesquisa aplicada. 5º Congresso de Pesquisa Aplicada. Aí você tem embaixo, 1º encontro de tal coisa. Ou seja, são 2 eventos em um só. Então, se tiver mais de 2 eventos em um só, você vai colocar os 2 aqui, ó. Ponto e vírgula, reunião de pesquisa aplicada em leishmaniose. Se fosse só um evento, você colocaria somente um e o ano do evento, o número desse evento. Aqui, ó, é o 14, quer dizer que é o 14º encontro de reunião de pesquisa aplicada em leishmaniose. O 26º é a 26ª reunião de pesquisa aplicada em doença de Chagas. São 2 eventos diferentes, mas uma mesma data. Aí eu coloco o ano, coloco o local em que aconteceu, que foi em Uberaba, e aonde eu peguei esse artigo? Foi nos anais. E aqui a única coisa que vai em negrito é essa palavra anais, que significa que é a publicação com todos os artigos daquele evento, que sai pouco tempo depois que o evento é realizado, tá bom? Aí eu coloco o colchete, 3 pontinhos, ponto. Coloco Uberaba novamente, que é o local, e vou colocar aonde aconteceu o evento. Foi na Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Coloco novamente o ano e vou colocar a página aonde eu tirei dentro dos anais esse artigo. Ele está entre a página 135 e a página 175, viu? É um pouquinho complicado, mas dá para fazer. Exemplo de legislação, a gente cita muito, tá? Então, a Constituição Federal, LDB, eu coloco aqui, ó, Brasil, tudo em caixa alta. Brasil. E aqui eu posso colocar Constituição de 1988 e coloco Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tá bom? Coloquei aqui tudo em negrito. Local, Brasília, Distrito Federal. Quem foi que publicou? Foi a Presidência da República. Se fosse um documento educacional, quem teria publicado provavelmente seria o Ministério da Educação. Aí você coloca aqui o ano. Esse exemplo está na página 20 da ABNT. Esse ano você poderia colocar tanto com o colchete ou entre o colchete, sem problema, sem ou com ou sem. E você vai colocar a disponibilidade, onde foi que você achou. Coloca o link aqui, ó, tirando o hiperlink, e você vai colocar a data, que eu coloquei uma data fictícia, 1º de janeiro de 2017. Legislação, outro exemplo. Por exemplo, eu pesquisei a Constituição do Rio Grande do Sul. Eu coloco o estado, viu? É uma publicação, não no Brasil em si, é do estado. Se fosse a Constituição do Estado do Maranhão, eu colocaria aqui, ó, Maranhão, tudo em caixa alta. Aí eu coloco Constituição, tudo direitinho, Constituição do Rio Grande do Sul. Aqui tem volume, ó, tem edição. Coloco a edição 4, atual, Porto Alegre, que foi o local. E vou colocar aqui, ó, quem publicou. Foi a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e o ano. Pronto. Mesmo exemplo está na página 20 da publicação da ABNT. Documento eletrônico. Por exemplo, a norma da ABNT. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo em caixa alta. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vou colocar o título da obra, Sistemas de Armazenagem. Vou colocar o local, São Paulo. A data de publicação, desculpa. E agora eu vou colocar aqui aonde foi que eu achei. Ó, Facebook, ABNT, normas, tal, direitinho. Isso aqui é o link que foi disponibilizado, tá bom? Coloquei aqui acesso em 21 de setembro de 2017. Faltou só, ó, viu, ó? Disponível em. Esse é o nome da publicação. Ela foi cedida pelo Facebook, ABNT, normas. Aqui é o endereço, no caso, de onde foi colocado essa norma. E você tem aonde você pegou na internet. Foi nesse link aqui, ó, do Facebook. No caso, é o exemplo disposto na página 49 da publicação da ABNT. Mas percebe que eu tenho que colocar aqui também, ó, acesso em. A associação, o título, o local, o ano, disponível em e acesso em. Ok? Vamos de novo. Essas são as referências que eu utilizei para fazer esse tutorial, tá bom? Essa aula como um todo, ó. Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, o número da obra que eu peguei, a 1052, 10520. Eu coloco o título, ó, informação, documentação, e tem o outro também, citação de documentos. Apresentação, Rio de Janeiro de 2018. Mesma coisa aqui, ó. Pronto. Eu utilizei outras referências aqui nesse texto. Algumas nós já fizemos, né? Utilizando a interface do Word. Mas teve duas aqui que eu não fiz. E eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Referencie as seguintes obras. Essa é a nossa atividade. Bom, nós utilizamos muito aqui, ó, a obra de Peixoto. Citamos muito. Então você vai fazer a referenciação dessa obra com essa aula que nós tivemos hoje, ó. As informações necessárias. Eu tenho o título. Desculpa. Como informação necessária. Eu tenho o autor. E eu tenho aqui as informações da revista, ó. Revista Caderno Sedes. Eu tenho o local que é de Campinas, o volume, o número, a página em que ele está inserido, 205 a 229, a data em que ele foi publicado. Eu tenho o ano e eu ainda tenho aqui o que, ó, o link. Faça essa citação, tá bom? Agora vamos para o outro exemplo. A gente citou muito aqui, ó, Galeto, Aniele Aparecida Copes Galeto e as outras
autoras. Por isso que eu utilizo o Galeto et al. 2016. Mas lá na referência, o que eu vou fazer? Vou colocar só Galeto et al? Não sei. Vocês vão fazer aí e vão me dizer. Ó, aqui nesse artigo, todas as informações estão em cima. O título, os autores. Aqui eu tenho o nome da revista, ó, Revista Eletrônica de Pedagogia. Eu tenho o ISN dessa revista, que é tipo uma identificação que a CAPES utiliza. Eu tenho o ano e eu tenho algumas informações complementares que não estão aqui, mas que eu coloquei para vocês. Ó. Informações complementares. A página, ele está da página 18 a 95 e a disponibilidade. Tá bom? Vocês colocam o acesso, a data de acesso fictícia que vocês quiserem. Pode colocar a data que vocês estão vendo a aula hoje. Então façam essa atividade, tá bom? É muito importante praticar. Se não houver prática, não dá para conseguir fazer as referências bibliográficas de maneira correta, tá bom? Façam a atividade, olhem direitinho a aula, assistam as aulas várias vezes, peguem esses documentos que eu coloquei nas normativas das NBRs, você pode baixar todos em PDF, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, que você possa ter um bom estudo, que essa aula possa ter te ajudado e que você possa fazer um trabalho nota 10, com estudo, sem plágio, pesquise, faça suas citações, estude muito, que seu trabalho vai ser muito bom, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.